Quanto tempo, né? Quanto tempo a Vitória não aparece pra gravar um vídeo, pra explicar tudo o que aconteceu. Eu sei que tem muita gente perdida, sem saber de nada. E eu não contei antes por não estar preparada pra abrir aqui tudo que eu passei, contar a minha vida e a dos meus filhos. Mas eu acredito que já chegou o momento, né? Tô pronta para vir falar sobre tudo o que aconteceu, contar a minha experiência, até porque pode ser que tenha uma mãe que já tenha passado por isso, outra mãe que pode ser que passe por isso, enfim, pessoas que gostam de saber sobre o assunto. E eu não vou enrolar muito porque a história é longa e vocês vão ver muito Deus nessa minha jornada. Vou tentar ser breve e tentar não chorar, tá? Eu já tô com vontade de chorar. Grávida é aquele negócio emotivo, né? Nem me arrumei nem nada, eu tô aqui, ó. Liguei a câmera do celular e falei, não, meus seguidores, meus inscritos, eles merecem uma explicação. Eu preciso aparecer, retomar minha vida. Minha vida não pode parar e por isso eu tô aqui. Então vamos lá, eu vou contar toda a história do começo pra vocês, tá? Tô aqui em frente ao computador, que eu tô com uma colinha aqui na minha frente, que eu coloquei as datas em que tudo foi acontecendo, porque lembrar das datas certinho, né, é muita coisa. Mas enfim, do começo, né? Primeiramente eu soube que eu tava grávida de gêmeos, foi uma notícia excelente que nunca ninguém esperava na vida, né? Postei pra vocês, tem a minha reação do Antônio, da minha mãe, de todo mundo. Notícia que, nossa, mudou nossas vidas assim totalmente. Pra quem pergunta, eu não fiz nenhum tratamento, foi algo natural, por isso que a gente ficou tão mais feliz ainda, porque eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Enfim, gravidez de gêmeos, como vocês sabem, a maioria deve saber, não é uma gravidez normal, é uma gravidez que exige mais cuidados, que pede uma preocupação a mais, né? Porque são 2 bebês, são 2 fetos, e é sempre mais complicado. Eu caí aí nesse grupo e vou começar falando do que nós tivemos, né? Meus filhos, né? Foi não sei se todo mundo vai conhecer, mas eu vou tentar explicar. Foi a STFF, que é a Síndrome de Transfusão Fetal. Eu vou explicar aqui leigamente, até porque eu não sou médica, né? Mas quem quiser saber mais sobre o assunto pode pesquisar aqui no Google, tem tudo. Mas basicamente acontece, no meu caso, com os meus bebês, que são monocoriônicos de não sei o que resumindo é o quê? Eu vou falar popularmente para vocês entenderem também, né? Os meus gêmeos são idênticos, tá? Eles estavam em uma única placenta, mas dividido em 2 bolsas. O médico falou no começo que 2 bolsas era perfeito, porque não tinha perigo do cordão enrolar em um e outro, enfim. Mas que tinha preocupações a mais, ele já tinha me alertado isso desde o começo, tá? A STFF acontece nesse caso, quando são 2 bolsas e tal, e acontece que um bebê se desenvolve mais que o outro. É o chamado doador e o receptor. O doador é um bebê menor, que ele não se desenvolve tanto quanto o receptor, porque ele está doando todos os nutrientes, toda a circulação, toda a comida, tudo que chega, tudo que era para chegar para os dois está chegando desigual, tá? Tá chegando mais para o receptor. O doador tá lá ficando pequenininho. Vou tentar deixar umas fotos aqui para vocês entenderem no Instagram do meu médico que fez a minha cirurgia, para vocês entenderem como que é. Mas basicamente é um bebê menor que não está se desenvolvendo, que está num espaço bem pequeno, tá, com muito pouco líquido, e outro que está se desenvolvendo muito. Então não pensem que porque é o maior, que está recebendo mais líquido, que está recebendo mais nutrientes, ele tá bem, porque não tá também, tá? Tem risco para os dois, porque um tá recebendo demais e o outro tá recebendo de menos. Então nada tá normal ali. E tinha acontecido isso comigo. Eu tinha um bebê doador, né, que era o menorzinho, e o receptor, que era o maior. A gente chama de bebê maior e menor, né, pra não ficar esse negócio de doador-receptor. E eu tive isso, tá? Mas antes disso, antes de saber que eu estava com isso, estava tudo normal. Tava tudo normal. Tinha um bebê maior que o outro, mas não tinha problemas mais avançados, sabe? Tipo, ainda não tinha. Eu tinha feito um ultrassom no dia 22 de 20 de novembro, por aí, tá?
tava tudo ok, tudo normal, segui a vida e tal. Eu tinha marcado o próximo ultrassom para o dia 10 de dezembro, porque o médico falou, não, vem só daqui 15 dias, porque tá tudo normal, daqui 15 dias você vem e a gente vê o sexo. Esse outro ultrassom daqui 15 dias era só pra ver o sexo, pra vocês verem que tava tudo normal, não era algo preocupante que eu tinha que estar indo direto fazer ultrassom. Eu falei, tá, fiz esse penúltimo, né, falei pra vocês dia 20 e pouco, dia 20 eu acho, de novembro, e ele mandou eu ir só dia 10, novamente, dia 10 de dezembro. Dia 2 de dezembro, à noite, eu estava aqui em casa, sentada na mesa, tava jantando, e eu tive um sangramento, do nada. Ah, meu médico antes disso já tinha visto que eu estava com um hematoma. Ele perguntou, você tá sangrando? Eu falei, não, até então não tava. Ele falou, nossa, estranho, porque geralmente quem tem um hematoma sangra. Mas você não tá sangrando, então isso é bom. Aí eu falei, ah, tá. Passou tipo uma semana depois que veio esse sangramento do nada, tipo, veio um pinguinho. Eu tenho foto de tudo, mas eu não vou deixar foto aqui porque posso ser que tenha gente sensível, né, a isso. E também, sei lá, no YouTube aqui. Mas foi um pinguinho assim que passou pra cadeira. Aí eu já mandei mensagem pra minha mãe, falei com a minha mãe, ela falou, ó, fala com o seu médico. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, ó, eu tô diante do sangramento e tudo e tal. Aí ele falou, era um sábado eu acho, sábado à noite. Ele falou, ó, fica de repouso, deita, repouso absoluto. Se vier acontecer novamente, você me avisa. Aí eu falei, tá bom, fui, fiz o que ele pediu, fiquei tipo deitada lá, as perninhas pra cima e tal. Deu vontade no banheiro, eu ia tipo no banheiro pra poder dormir já pro outro dia, né? Eu só ia levantar realmente pra ir no banheiro. Quando eu levantei pra ir no banheiro, jorrava sangue, gente. Era uma coisa assim que eu juro que eu pensei que eu tinha já perdido os meus filhos. Juro, porque era tanto sangue. E aí eu retornei, mandei mensagem pra minha mãe, mandei pra ele. E ele falou, ó, vai pro hospital agora. Ele tava em outra cidade, não tinha como ele ir, tava dando plantão em outra cidade, mas ele mandou uma médica amiga dele lá pra poder me atender. E aí eu fui pro hospital, tipo, era meia-noite já, eu acho. E aí chegando lá, nós fizemos o exame de toque. Não, primeiro tudo que eu mais queria quando eu cheguei era escutar os batimentos dos meus filhos, porque a gente só pensa o pior. Sangramento, pra quem não sabe, sangramento antes de 20 semanas é uma ameaça de aborto. Então eu já pensei, eu abortei, eu pensei isso, juro. Eu tava assim, desesperada, chorando, minha mãe, Antônio, tava todo mundo muito mal, era só o que eu pensava, só o que passava na minha cabeça. Pra mim não tinha outra explicação. E aí, assim que eu cheguei lá, ela falou, vamos fazer o exame de toque e vamos fazer outro exame, que é um que coloca lá o negocinho que vê o útero, né? Se ele tá aberto, se ele tá fechado, enfim. E aí eu falei, doutora, por favor, primeiramente vamos escutar o coração dos meus filhos, é tudo que eu te peço. Assim, era tudo que eu mais queria. E ela falou, não, tá bom, sem problemas. Ela colocou lá, nós escutamos o coraçãozinho de um. Quando a gente escutou o coração de um, eu já fiquei, aliviada. Depois ela colocou no outro. E aí, graças a Deus, estavam os dois vivos. E aí depois ela fez o exame de toque, o colo tava fechado. Graças a Deus, outra notícia boa. Aí depois ela fez aquele outro pra olhar o colo, se ele não tava sangrando e tal. E tava tudo bem. Ela ligou pro meu médico, né, Dr. Johnny, avisou tudo isso pra ele. Aí falou, tá tudo bem, então pode ir pra casa. Mas mesmo assim, amanhã você vai fazer um ultrassom, pra gente poder ver o que aconteceu. Lá vai eu, fiz um ultrassom. No dia 3 já, tipo, no outro dia eu já fiz o ultrassom. E aí o médico viu que eu realmente era um hematoma, tipo, tinha aberto, sei lá como é que fala, e aí por isso que eu tava sangrando, mas que não tinha nada a ver com os bebês, não tinha risco pros bebês, porém que ele começou a suspeitar da STFF, da Síndrome de Transfusão Feto-Fetal, porque são vários estágios, tá, dos bebês. O primeiro, acho que é o líquido, o segundo, gente, eu não vou lembrar, se eu estiver errado me perdoe, mas é basicamente isso. O segundo é o cordão umbilical, às vezes, artérias. E o terceiro já é outra coisa, o quarto é a morte, é o óbito dos fetos. E aí eu tava no estágio 1, mas já indo pro 2. Pra vocês verem como isso evoluía muito rápido. E em mim foi de uma maneira muito precoce. Porque pra quem não sabe, isso acontece geralmente com grávidas de 20 a 26 semanas. Eu estava com 14 semanas, era algo que os médicos não tinham visto tão precocemente e que também estava evoluindo de uma maneira muito rápida. E a gente já começou a se preocupar
E aí ele já me mandou ir para Fortaleza, porque aqui no Cariri não tem médicos que são especialistas nisso, né? Na medicina fetal ainda não temos isso aqui na região. E ele me mandou para Fortaleza porque lá tinha um médico e tinha contato com outro médico de São Paulo, que é o melhor referência nacional e tal. E ia conseguir fazer essa ponte. Fui para Fortaleza no dia 7, fiz esse ultrassom, né? Que eu tô contando para vocês dia 3. E já fui para Fortaleza dia 7. Chegando em Fortaleza dia 8, eu já fui pra consulta com esse outro médico da medicina fetal. E aí lá ele fez outro ultrassom e viu que o meu estágio estava avançando de maneira muito rápida e tinha acontecido de uma maneira muito precoce. Então eu teria que cuidar logo. E como isso não era normal acontecer com o tanto de semana que eu tava, não tinha estrutura para eu fazer uma cirurgia agora, porque o risco dos bebês, o óbito dos bebês era muito maior, entendeu? E aí ele falou, não, você vai ter que ir para São Paulo, tipo, amanhã, porque você precisa fazer essa cirurgia, que foi a cirurgia que eu fiz, né? Você precisa fazer essa cirurgia o quanto antes e tal, e não sei o que. Eu falei, tá certo. Vou voltar pro Juazeiro, porque ele tava passando tudo isso pro meu médico, meu obstetra, Dr. Johnny. Vou voltar pro Juazeiro, de lá eu já vou pra São Paulo e tal. E nesse decorrer... Aliás, a gente já ia de Fortaleza pra São Paulo. Eu nem ia pro Juazeiro, nem ia ver meu médico. Mas minha mãe entrou em contato com a secretária do Dr. Fábio Peralta, que foi o médico que realizou a minha cirurgia. Ele é o melhor, assim, referência nacional, vocês podem procurar quando se tratando disso. E eu queria estar nas mãos do melhor. Não importasse como fosse, quanto fosse, era a vida dos meus filhos. A gente estava muito angustiado, muito preocupado com o que podia acontecer. E aí minha mãe falando com a secretária dele, ela falou, ela tá de quantas semanas? Aí minha mãe falou, 14. Ela falou, olha, infelizmente a gente não faz com essa quantidade de semanas porque corre muito risco. E como, ela foi bem sincera, ela falou, e como tá bem precoce, talvez os bebês não aguentem chegar até 17 semanas, que ele falou que tipo, ele faz com 18 semanas. Mas com 17 ele já avalia, se for o caso ele faz. E ela falou, talvez os bebês não aguentem até 17 semanas. Então, a gente não faz. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E todo médico que eu entrava, que eu passava, falava que não fazia com 17 semanas, com 14 semanas. Eu já tava ficando desesperada, que eu falei, meus filhos não vão resistir e tal e tudo. E aí, ok, voltei pro Juazeiro. Voltei pro Juazeiro porque eu já tinha comprado, inclusive perdi a passagem porque eu tava tão desesperada, eu comprei a passagem de Fortaleza pra São Paulo pra já fazer a cirurgia. Mas aí como ele não me atendia, né, por conta da quantidade de semanas, eu voltei pro Juazeiro pra resolver o que eu ia fazer da minha vida. E aí o médico de Fortaleza indicou outro médico de São Paulo, mas que não é o melhor e tal, e falou que ele fazia e que eu tinha que ir. E aí eu pensei, poxa, se o melhor médico não faz essa cirurgia, eu vou pra outro, né, que faz e... sei lá, eu pensei, sabe, gente, porque se o melhor não faz, outro vai fazer. E não é uma cirurgia barata, é uma cirurgia muito cara. Eu falei, cara, sei lá, pensei tanta coisa, sabe? E aí eu decidi que não ia fazer. Falei, não vou fazer, eu só faço se for com o Dr. Fábio. Só dou meus filhos nas mãos dele. E aí, ok. Mas toda a ultrassom que eu ia, tipo, o estágio já aumentava, os médicos falavam, esses bebês não vão aguentar chegar até 17 semanas, você não quer fazer e tal. E eu tendo fé em Deus sempre, eu falei, não, Deus, confunde a medicina, vai dar certo, meus filhos vão resistir, vão aguentar, enfim, fé em Deus, eu estava com muita fé. E eu escutava mais, eu pedia mais a Deus do que escutava. E aí mais uma notícia. Ultrassom vai, ultrassom vem. O médico viu que o meu útero abriu, tipo, tinha aberto um pouquinho, sabe? Tava abrindo por conta do peso. Por serem gêmeos, por estarem com essa transfusão, tinha muito líquido. O bebê maior, o bebê receptor, tava fazendo muito xixi. Minha barriga, eu até postei pra vocês no Instagram, tava tipo, barriga que quando o médico de São Paulo viu minha barriga, ele falou assim, nossa, você tá com uma barriga de 33 semanas. Todos os médicos, quando me viam, eles falavam a mesma coisa. Sua barriga tá crescendo muito rápido, sua barriga tá muito grande, sua barriga... E eu ficava, gente do céu. Até eu, tipo, antes de tudo isso estar acontecendo, eu leigo, eu tava achando bom, porque eu achei que meus filhos estavam grandes, meus filhos estavam gordos, e eu achava isso. Mas, tipo, tava tudo ao contrário, tava tudo muito ruim. E aí, por conta do peso, por conta do meu líquido estar muito... O peso, né, no útero,
por conta do líquido, por ser gêmeos e por conta do hematoma, tava pesando muito no útero e ele começou a abrir. No mesmo dia que eu fiz a superação, que foi detectado isso, eu corri pro meu médico, né, porque eu faço ultrassom com o médico, mas o meu obstetra é outro. Corri pro meu obstetra, fui pra uma consulta e no mesmo dia ele mandou eu me internar pra poder realizar uma cerclagem. Quando eu postei pra vocês que eu já tinha vindo de 2 cirurgias, a primeira foi a cerclagem, tá? Que pra quem não sabe, é uma cirurgia que é feita, né, pra poder fechar ali o colo do útero, tá? Com pontos, eu tomei a RAC, a anestesia RAC, e não teve cortes, foi via, né, ali mesmo, ali por baixo, e eu tinha que fazer isso o quanto antes, que se o colo abrisse, meus filhos iam e eu ia ter um aborto. Então no mesmo dia eu já me internei pra no outro dia o médico já fazer a cirurgia. Ele fez essa cirurgia dia 18 de dezembro. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no computador, viu? Dia 18 de dezembro foi num domingo. Dia 18 de dezembro foi no sábado, foi domingo não, foi no sábado. Dia 18 de dezembro, no sábado, eu já fiz a cerclagem. Foi bem tranquilo, ele deu os pontos ali no meu útero, ficou muito bom e tal. E ele falou que eu precisava ir o quanto antes. Nessa semana, no dia 18, eu já tava com 16 semanas, tá? Quando eu fiz a cerclagem. Na próxima semana eu já estaria com 17. O que eu fiz? Eu falei, não, já vou logo pra São Paulo, já vou comprar as minhas passagens. E aí, como na outra semana, né, depois do dia 18, na semana do dia 20, 19, 20, eu já estaria com 17 semanas, o que a gente fez? Não, vamos comprar logo, porque vamos com 17 semanas, por mais que o médico faça somente com 18 semanas, com 17 a gente já tá lá, se tiver pré-operatório pra fazer, se tiver alguma coisa pra adiantar, a gente já faz. Enfim, marquei minha consulta para... Eu tô olhando aqui as datas, tá? Marquei minha consulta com ele pra segunda-feira, dia 20. Eu fiz a cerclagem dia 18, no sábado. Fiquei no hospital até domingo, que foi a primeira cirurgia que eu fiz, que eu postei no hospital pra vocês no Instagram, não sei se vocês lembram. E só saí do hospital, tive alta só pra ir, tipo, direto pro aeroporto. E aí fui na segunda, dia 20, pro aeroporto. E no mesmo dia eu já tive a consulta com o Dr. Fábio Peralta. Aí eu tive a consulta, ele analisou e ele viu que não era só o problema que eu estava de estar um bebê maior que o outro. Além disso, eu tava com colo curto, eu tava com muito líquido, o cordão umbilical do bebê doador tava tipo pra fora da placenta. O bebê doador, o médico não tava conseguindo visualizar a bexiga dele, ele não tava conseguindo fazer xixi, porque não chegava a quantidade de nutrientes suficiente para ele poder urinar. E, gente, era tanta coisa que o médico falando, bombardeando na minha cabeça desse tipo de informação, eu ficava, gente do céu, e agora? E aí, fiquei bem nervosa, mas gostei muito da clareza dele, do quanto ele foi franco comigo. Ele não escondeu nada, né? Contou tudo mesmo. E ele falou, ó, tipo, dia 20 foi minha consulta com ele, ele marcou minha cirurgia pro dia 22. Pra vocês verem o quanto que era grave. Porque dia 23 ele já ia viajar, né, Natal e tudo, ele marcou dia 22. Tipo, muito rápido. Ele foi bem claro comigo, como eu falei pra vocês. Ele falou que o bebê menor, o bebê doador, estava com muito pouca chance de vida, porque isso era um caso muito raro. Era muita coisa acontecendo assim no meu organismo. E ele falou, olha, nós vamos fazer. Mas, vocês sabendo, eu assinei até um termo, né, sobre isso, que pode acontecer de tudo. E a chance do bebê menor não sobreviver é muito grande. E ele só me falou isso, né? Foi bem claro, foi muito doloroso, eu chorei muito nesse momento, mas sempre acreditando que ia dar certo. No dia 22 de dezembro, eu fiz a cirurgia da transfusão feto-fetal, que eu fui pra São Paulo só pra fazer essa cirurgia, e fiz a cirurgia. Uma cirurgia bem delicada, inclusive eu tô até com o vídeo, o DVD aqui, ó. Ele filmou toda a cirurgia, tá aqui. Eu ainda nem assisti porque tô sem DVD em casa, mas ele filmou toda a cirurgia. Se vocês quiserem, eu posso até soltar aqui pra vocês, quem tem interesse. É muito interessante, é uma cirurgia bem delicada. É feita por laser, tá? Pra quem não sabe. Faz um furinho na barriga, eu vou até deixar a foto pra vocês de como que ficou. Faz um furinho na barriga e entra uma cânula com uma câmerazinha e tal. É tudo feito por vídeo, tipo, não tem um corte grande. Eu tomei a RAC de novo e aí eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, eu tomei a RAC no sábado, dia 18. Hoje é quarta, menos de uma semana eu posso tomar outra RAC.
Ele falou, não tem problema. Tomei a hack e aí entra uma cânulazinha com uma câmera, feito tudo por vídeo. Ele cauteriza, ele divide as duas placentas para os dois bebês ganharem nutrientes iguais e um não roubar do outro. Então ele divide lá e tal, placenta, cauteriza algumas veias, alguns negócios assim para poder ir para os dois. A cirurgia bem delicada. Quando ele estava fazendo, eu não dormi, não foi sedação, eu estava acordada. Eu não podia fazer movimentos bruscos, não podia respirar assim profundamente. Eu tinha que respirar assim bem calma, porque tipo, um negocinho, né, algo bem delicado. E aí a cirurgia durou 1 hora e pouco, 2 horas. Quando ele finalizou a cirurgia, ele sempre faz um ultrassom, eu não tava vendo nada. Tava escutando tudo que eles estavam falando, mas não tava vendo nada. Ele fez um ultrassom e ele chegou pra mim e falou, ó, terminamos a cirurgia ocorreu bem, a cirurgia foi boa, mas o bebê menor, quando a gente terminou a cirurgia, ele já estava com os batimentos dele bem lento. Quando ele falou isso, é a mesma coisa que, dá um tiro na minha cabeça. Eu chorava tanto dentro daquele centro cirúrgico. Era a médica fazendo ponto lá e eu morri de chorar, porque eu já sabia, né? Era uma coisa que assim, eu sabia, mas ainda tinha um pouco de esperança. Porque, enfim, a esperança, né, é o último que morre. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou, olha, amanhã, como eu vou viajar, eu vou mandar um amigo meu, médico, e fazer a ultrassom. Aí eu falei, como que a gente vai saber, né? Porque eu falei, como é que eu vou saber do meu filho? Ele falou, não, amanhã de manhã faz uma ultrassom e amanhã de manhã já dá pra saber se os fetos estão vivos ou não. E aí, eu fiquei tão ansiosa pra esse amanhã, gente, vocês não tem noção. Eu queria, fazer, na hora. Mas ele falou que as primeiras 6 horas da cirurgia agredia muito o bebê, porque mexeu lá, eles são muito pequenos e tal. E aí, se eles passassem dessas 6 horas, tudo iria evoluir bem. Quando foi no dia 23, eu tive a notícia de que o bebê menor, o bebê doador, não tinha resistido. Foi bem difícil. Por mais que era uma coisa que a gente já meio que soubesse, eu ainda tinha uma esperança. E eu pedi muito pra Deus naquela noite, mas hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Depois, quando ele deu essa notícia, eu fui conversar. Aí ele fez outro exame e liberou minha alta, eu tive alta do hospital. E aí depois minha mãe veio conversar comigo e falar, Vitória, desde o começo, essa cirurgia foi feita para salvar o bebê maior. Porque o bebê menor estava com muito pouca chance de vida e caso o bebê menor viesse a óbito, ele na mesma placenta, o bebê maior também iria. Então o bebê menor levaria o bebê maior e eu ia ficar sem nenhum. Então eles queriam fazer essa cirurgia o quanto antes para poder salvar o bebê maior. Os médicos sabiam disso, eu não sabia disso, depois que isso foi passado pra mim. Porque seria um baque muito grande eles me falarem isso na hora, né? Fizeram tudo gradativamente e tal. E aí foi uma semana muito ruim, foi péssimo. Eu não desejo essa dor assim pra ninguém. Foi algo que eu nunca senti na minha vida, perder um filho. Ele estando aqui fisicamente ou não, acho que a dor é igual e enfim. Mas tudo conforme Deus quer, né? Eu vou te dar a lição, né? Assim que eu finalizar aqui essa parte mais que aconteceu, eu vou contar a lição que eu tirei de tudo isso. Mas enfim, voltando. Eu tinha o retorno com o meu médico no dia 27, segunda-feira. O meu médico não, com outro médico que atendia na clínica dele, que o meu médico estava viajando. Eu ia ter o retorno pra fazer um ultrassom, ver se estava tudo bem com o bebê, né? Porque eu estava seguindo agora com a gestação única, não mais de gêmeos. E aí eu fui, fiz e tava tudo ok. Tudo bem, graças a Deus, já era a minha alta para poder retornar pro Juazeiro. A gente voltou no dia 31, porque era o dia que a passagem tava mais em conta. E, enfim, gente, foi basicamente isso, tá? Depois eu quero fazer outro vídeo à parte, só tirando dúvida de vocês, que eu sei que vocês vão querer saber, e o outro bebê, você tirou? Como é que vai ser? Não sei o que, não sei o que. Depois de eu ter retornado, depois do baque grande ter passado, eu sei que Deus tem um propósito pra tudo, e por mais que eu tenha ficado muito mal, muito triste,
Hoje eu sei que era pra ser porque tinha que salvar um dos bebês e se caso não salvasse, eu não ia ter nenhum dos meus filhos, eu não ia poder saber como seriam os meus filhos gêmeos, porque hoje eu falo, meu filho que tá aqui hoje vai nascer e eu vou saber como que seria o irmão dele, né? E que se eles não resistissem, também teria possibilidade, se os dois ficassem vivos. O meu médico me falou que iam ter muitos problemas neurológicos. Já não estava vendo a bexiga do bebê menor, então ele ia nascer com muitos problemas. Possivelmente ia ser um bebê que eu ia ter que estar tendo no hospital direto, sabe? Então Deus levou por um bem, por isso que eu fico muito grata, tudo acontece realmente como deve ser. É uma dor muito grande, mas a gente só aceita e agradece porque pode estar nos livrando de algo pior. Isso foi um resumo aqui do que eu entendi de toda a situação que eu passei. E o outro, gente, foi que Deus é tão perfeito, pra vocês verem. Contei pra vocês no começo que eu tinha feito a primeira ultrassom dia 20 de novembro, né? E a minha segunda ultrassom tava marcada pro dia 10 de dezembro pra descobrir o sexo. Se não tivesse ocorrido esse sangramento no dia 2 de dezembro, eu só ia descobrir que os meus filhos estavam com isso no dia 10 de dezembro. Então já podia ser que estivesse num estágio, tipo, dia 7 eu já tava em Fortaleza, entendeu? Então ia atrasar tudo, vocês estão entendendo, né? Porque, ó, se eu fizesse dia 10, meus bebês já iam estar com um estágio muito avançado, aí eu ia pra Fortaleza na outra semana, na outra já era Natal, talvez não desse, então Deus é muito lindo. Ele me deu esse sangramento que os médicos nem entenderam, que hematoma que surgiu do nada, assim, pra poder me avisar de algo que não estava bem com os meus filhos. A história foi longa, eu sei, mas foi isso. Tentei resumir aqui pra vocês, mais ou menos, tudo que eu passei. Se alguém tiver passado por isso, deixa aqui nos comentários se vocês já tiveram ouvido falar em algum lugar. O meu filho menor foi um guerreiro até onde ele pôde, ele tá lá no céu agora, olhando por mim. E o meu outro tá aqui, um guerreiro também. De agora em diante, se Deus quiser, só teremos notícias boas. E foi isso que aconteceu, tá, gente? Eu contei tudo, os mínimos detalhes, os dias, quase os horários exatos, né? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu conto lá no Instagram pra vocês, mas enfim, basicamente foi isso. Eu tive a síndrome da transfusão feto-fetal e várias outras complicações. E Deus sabe o que faz, se Ele quiser assim, né? Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e orem por mim e pelo meu filho.